Olá, eu sou o professor Neuci, professor do curso de Portaria e Recepção. Estamos aqui para mais uma videoaula. Essa é a aula de número 19 e ela está sendo destinada para as turmas do CCPL do Camargo. Bem, hoje nós vamos falar ou retomar um assunto já abordado aqui, não com muita profundidade. Hoje a gente vai tentar explanar um pouco mais sobre o assunto, que é primeiros socorros. Mas antes de mais nada, queria desejar a todos um excelente 2021, que seja um ano próspero, um ano de realizações, que superemos as dificuldades que passamos todos em 2020 e que seja muito promissor esse ano que inicia. Desejo do fundo do coração que todos tenham grandes realizações dos grandes projetos e metas colocadas aí. Tudo bem? Bem, então vamos dar continuidade. Como eu disse, nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre o assunto de primeiros socorros e hoje a gente vai dar uma explanada um pouco maior, vamos falar de alguns assuntos que não foi possível falar no vídeo anterior, ok? Vamos começar então com o manual, né? A gente abordou aqui o manual do socorrista. Qual que é a ideia? É passar alguns procedimentos que vão ajudar muito, vão contribuir significativamente no atendimento. Então, eu vou aqui projetar um pouquinho, vou falar dessa vez de uma forma um pouquinho mais genérica, né, para a gente não perder muito tempo com isso, e ir para outros assuntos, tá? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês. Aqui, ok. Bem, comecemos aqui com o manual do socorrista. Foi falado anteriormente, vai virar um mantra, né? Qual que é a intenção aqui desse curso? É que você tenha noções básicas de um procedimento e que seja eficaz até a chegada do profissional especializado nisso. No caso, ou um policial, ou o bombeiro, ou mesmo o SAMU com o paramédico ou médico, enfim. Essa é a função, é que você tenha ali o preparo para conduzir a situação até a chegada dele ou levar a um local, né, um pronto-socorro, um hospital. Vale ressaltar que, por muitas vezes, já foi falado isso, no atendimento de primeiros socorros, dependendo da situação, esses minutos ou esse procedimento que você fez antes de chegar ao profissional pode salvar a vida ou pode amenizar as sequelas de um acidente. Então é importantíssimo que a gente saiba. É claro, ninguém vai ser daqui um médico, um paramédico, um enfermeiro, mas vai ter noções e pode também ser utilizado no seu dia a dia. Quem está livre de um acidente doméstico, né, um acidente na rua, quem está livre, né? Então isso pode ser muito útil. Então, vou aqui retomar algumas coisas. Bem, de primeiro lugar está aqui, ó, manter a calma, né? Sempre manter a calma. Mas antes do primeiro a calma, eu colocaria ainda manter a calma, um item antes, que é fazer o procedimento e ligar para o SAMU, ou ligar para o bombeiro, que é aqui o último aqui, né? Você tem os números aqui, né? 193, enfim, nós temos aqui o número dos órgãos competentes. Bem, então mantendo a calma, você vai conseguir conduzir a ocorrência, você vai conseguir acalmar tantos, por exemplo, tem os parentes que estão envolvidos, né, eles estão ali envolvidos pela emoção, enfim. Ali, se você não tem calma, eles podem mais atrapalhar do que ajudar. Tem também a sua questão, às vezes você está envolvido com a situação, uma criança, você fica emocionado e você também não vai conseguir fazer os procedimentos. Então, a primeira coisa é tentar manter a calma e tentar colocar ali o seu lado profissional. Né? Ter ordem de segurança, verificar os riscos do local, manter o bom senso, né? Ter espírito de liderança. Eu tinha falado isso nas aulas anteriores. O espírito de liderança é muito bom porque você repassar o comando para todos aqueles que estão à sua volta, que pode, de uma certa forma, te ajudar e contribuir significativamente para esse atendimento ser eficaz e rápido. Né? Então, você pode, nesse sentido, distribuir tarefas. Enquanto você está fazendo ali um RCP, um atendimento, você pode pedir para alguém ligar para o SAMU, ou você pode pedir para alguém isolar a área, ou você pode pedir para alguém chamar o parente mais próximo, porque vai ter que ser conduzido para uma unidade de saúde, enfim. 7, evitar atitudes intempestivas. Como eu falei, é o seu lado profissional, nada de você se envolver emocionalmente.
e nem se envolver em casos pessoais. Eu dei um exemplo aqui no caso de uma violência doméstica, que você vê que é uma violência doméstica. Bem, qual é a prioridade ali? É resolver o problema da violência doméstica ou atender o acidentado, né, a vítima? Então, a prioridade é a vítima. Depois você, com mais calma, você vai ver as consequências, né, daquele ato. Né? Dar assistência à vítima que corre maior risco, ter também um bom senso e a consciência, né, de atender aquele. Pode acontecer de você se deparar com uma situação que tenha mais de uma vítima. Quem que você vai atender? Aquele que é seu amigo, aquele que é seu tutor, aquele que você Não, é aquele que está correndo o maior risco de vida. Seja socorrista e não herói. Falei disso também, a gente tem um problema sério que as pessoas se empolgam e não dimensionam o problema que está todo ao redor. Eu citei até o caso aqui lá no Rio Grande do Sul, da Boate Kiss, na qual um médico de 21 anos morreu. E contam as testemunhas que ele tinha saído da boate bem, só que ele voltou para socorrer várias pessoas. Nisso ele começou a inalar fumaça tóxica, e aí ele teve problema. Pedir auxílio ou telefonar para o atendimento de urgência. Isso a gente jogaria para o primeiro item, né? Sempre pedir para o profissional. Enfim, esses 10 mandamentos se faz um norte para a gente agir em algumas situações que podem ser muito úteis no nosso atendimento. Lembrando que você vai ser um profissional treinado e que você ali pode ser a autoridade do local. As pessoas podem ver em você, né, a salvação, ou a pessoa que vai orientar. Então é importante que você tenha calma nesse sentido, ok? Bem, nas aulas anteriores também nós falamos sobre outro acidente que acontece muito, que é engasgamento. E a gente citou um exemplo aqui de adulto, e hoje eu queria trazer para vocês exemplificar, né? Mostrar um vídeo que exemplifique, porque mais do que palavras, a ação ela ilustra de uma forma significativa. Então trouxe hoje para a gente aqui um vídeo que vai mostrar o atendimento de engasgamento no caso de uma criança. No caso do adulto, a gente já exibiu aqui a manobra de Heimlich, e aqui a gente vai novamente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quem não está ali, esses dias mesmo eu assisti no noticiário, a gente vê, ocorre muito, principalmente bebezinho, eles têm problema de digerir os alimentos. Logo, ele pode se engasgar até com leite materno, às vezes um objeto, às vezes um alimento que pode ficar preso na garganta. Então, é importantíssimo que a gente saiba esses procedimentos, ok? Tendo dito isso, vamos lá para o vídeo, para a gente exemplificar um pouco melhor esse procedimento aqui de engasgamento numa criança ou no bebê, né? Você sabe o que fazer quando sua criança se engasga? Primeiro, mantenha calma para prestar primeiros socorros. Observe os sinais de engasgamento na criança, que são boca azulada, dificuldade respiratória e tosse silenciosa. Caso a criança esteja tossindo, deixe-a tossir, porque naturalmente ela se desengasgará. Caso apresente esses sinais que eu falei, segure a criança dessa forma, com firmeza, porém sem lesionar os olhos, a boca ou causar enforcamento. Segure dessa forma, vire a criança em direção ao chão, mantendo a cabeça sempre assim inclinada para usar a força da gravidade a favor do desengasgo. E entre os ossos das costas, nesse meio aqui, bata com força com o calcanhar da mão dessa forma. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vire então a criança, observando se tem alimento ou objeto que estava engasgando na boca. Caso ela não tenha apresentado o desengasgo, continue esse procedimento olhando. Entre os mamilos existe um osso. No meio desse osso é que nós vamos pressionar com esses 2 dedos para continuar a manobra do desengasgo. Pressione mantendo a cabeça da criança ainda em direção ao chão, dessa forma também 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E continue a manobra até que você observe choro, sinais de que o objeto saiu e respiração normal. Caso a criança seja um pouco maior como essa,
e não houver possibilidade de pegá-la e virar em direção ao chão pelo peso da criança ou pelo tamanho dela, segure a criança, abaixe, ajoelhe-se para que você fique mais ou menos do tamanho dela, localize o umbigo, vire a mão como num copinho, achando a boca do estômago e pressione com força suficiente para catapultar o objeto ou o alimento para fora da boca da criança. Haja dessa forma até que você perceba sinais de desengasgo, que a criança vai falar com você, vai voltar a tossir, vai chorar, vai fazer sons. Caso nenhuma dessas manobras seja efetiva, a criança perderá o nível de consciência por falta de respiração. Pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Veja, portanto, as orientações no próximo procedimento sobre parada cardiorrespiratória. Bem ilustrativo, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido. Você vê que é simples, dá para fazer, e a gente pode ter uma boa experiência em relação a isso, ok? Bem, agora nós vamos falar sobre outros tipos de ocorrências de primeiros socorros que você pode se deparar, ou mesmo no âmbito profissional, ou você pode se deparar na sua casa, na rua. Então, eu vou falar de alguns aqui, como eu falei, são muitas situações, mas a gente vai tentar ilustrar algumas para a gente, de repente, ocasionar de acontecer em algum lugar, enfim. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu ia falar aqui de vocês é a queimadura, né? Uma coisa também que acontece muito no ambiente doméstico. Também você pode estar trabalhando num condomínio e as pessoas te abordarem, aconteceu tal coisa, isso é muito comum. Então vamos lá, o que é queimadura, né? É uma lesão decorrente de ação do calor, né? Pode ser também do frio, realmente, né? O pessoal não relaciona, mas o frio também queima, né? Se você for para um lugar muito frio, você vai ter descascada queimadura mesmo. Ou pode ter também produtos químicos, corrente elétrica. Corrente elétrica é muito comum, né? As pessoas se descuidarem em relação à corrente elétrica. Radiações e substâncias biológicas, animais e plantas. Nessa época de verão, é muito comum a gente ver também queimadura, ou por exposição ao sol, ou até mesmo quem frequenta a praia e não percebeu que ali tem alguns animais, né? Água viva, aquele bichinho lá que é transparente, mas ele solta uma toxina que queima também. Então tem que tomar cuidado, tá? Então primeiro vamos classificar os tipos de queimadura. E é bom que você saiba para você ver o nível de gravidade da queimadura, né? A primeira é a queimadura de primeiro grau que a gente fala, que é uma lesão mais superficial da pele. Ela pega as camadas mais superficiais. E aí o que você vai observar? A vermelhidão, e aí a pessoa vai estar com dor no local, mas algo assim suportável, não vai estar muito incomodado. E não vai ter formação de bolha. Aquela vermelhidão com o tempo vai passar. Essa é a queimadura de primeiro grau. Aí nós temos a queimadura de segundo grau. Ela já é um pouquinho mais grave, olha lá. Ela vai ter uma lesão nas camadas mais profundas da pele. Aí sim, já vai formar bolhas, né, porque houve uma lesão. E pode ter um desprendimento das camadas da pele. A dor vai ser muito mais intensa e vai ter muita ardência. Arde muito. Então, nesse caso, uma daquelas situações que eu falei é de segundo grau. E por último, essa aqui que é o terceiro grau. Então, essa é a mais grave. É a lesão de todas as camadas da pele, a derme, a epiderme, enfim. É muito invasiva mesmo essa lesão e pode ter comprometimento dos tecidos da pele, né, até chegando em ossos. Quando a gente vê algumas pessoas lesionadas, principalmente numa situação de eletricidade, é feio. A gente pode ver uma situação dessa, ok? Principais cuidados: prevenir o estado de choque, controlar a dor e evitar a contaminação. Então, é o que você vai priorizar. Que a pessoa não entre em estado de choque, porque vai ficar difícil o tratamento. Se você puder fazer algo para amenizar a dor, você vai fazer. E também evitar a contaminação, a infecção maior. Às vezes as pessoas se infectam e se contaminam nesse sentido, e aí quando vai para o hospital, o tratamento é muito mais doloroso. Então vamos lá. Algumas dicas aqui, ó. Não aplique óleos, loções ou outras substâncias em queimaduras externas. Jamais. A gente escuta de antigos, no dito popular, coloca pó de café, coloca açúcar, coloca pasta de dente. Não vai colocar nada. Não retire nada aderido à queimadura. Tá? Se de repente algo aderiu, não tire também.
pode causar hemorragia. Não fure as bolhas. Às vezes a gente tem mania também de uma queimadura e a gente sempre está furando bolha, né? A bolha, ele é um sistema de proteção da nossa pele. Quando surge a bolha, na verdade, ela está fazendo um papel de proteção para que você não se infeccione. Quando você fura, né, a bolha, aquele orifício que você abriu, por ali pode entrar bactérias, aí você pode se infeccionar. Então, não é aconselhável. Ela vai desaparecer naturalmente. Não toque na queimadura. Também é importante falar isso porque às vezes você vai tocar, você vai ver se mas você pode infeccionar. E aí, quando se infecciona uma queimadura, podemos ter várias consequências após isso. Tá? Nós temos o caso de insolação que eu falei aqui para vocês, intermação, que é muito parecida, e é importante também tomar algumas atitudes em relação à insolação, né? A intermação é quando você não está disposto direto no sol, mas você está num lugar muito quente e aí você vai desidratar a ponto de ter certos problemas. A insolação é quando você está exposto direto à luz solar. Então, no caso da insolação, né, tirar a vítima do local, ela não pode ficar ali, né? Hidratar muito, oferecer líquidos frios, né? E transportar o sistema de saúde, que provavelmente não vai ser medicado, tá? Tentando resfriar o corpo da vítima. Bem, agora nós vamos falar de fratura. Eu vou tentar aqui sintetizar os dois tipos de fratura. Aqui nós temos a fratura fechada e exposta. No primeiro caso, a fechada, às vezes você nem sabe se é uma fratura, porque você não consegue visualizar. Você sabe que está inchado, você sabe que a pessoa não consegue se mexer, mas você presume que é uma fratura. Às vezes é uma torção. No caso da exposta, fica muito visível, muito explícito. Por quê? Porque o osso sai para a parte externa do corpo. Normalmente, essas fraturas que a gente está falando, a maioria, elas se concentram nos membros superiores, né, mão, braço, antebraço, ou nas pernas. Então, é muito comum nesse sentido. Então, você tem que ficar atento para isso. No caso da fratura interna lá, colocar a vítima em posição confortável para não doer mais, né? O osso ali, quanto mais se mexe, dói mais. Se for possível, cortar o lugar, né? Porque é o que vai acontecer, o médico vai ter que ter total visão da fratura. Então, se você não fizer isso, ele vai fazer isso, né? Cortar, não sei se você já viu em algum atendimento, ele vem e corta toda a calça, ou toda a camiseta, enfim, para exatamente ter uma visão completa da lesão. Controlar hemorragias e cobrir feridas antes de imobilizar. Bem, se sai o sangue, pode ser exposto, então é bom que coloque um pano em cima só para controlar, né? E providenciar a remoção, tá? Se a pessoa está sentindo muita dor, muita mesmo, a imobilização pode fazer com que pare um pouco. Por quê? A dor provém do movimento, né, das partes nervosas que o osso está raspando um no outro. Então, se você conseguir usar uma madeira, uma talma também, é de grande valia. Mas também, se você não conseguir, é totalmente considerável, porque a pessoa está muito dolorida e ela não vai deixar mexer. Nós temos também não fazer massagem no local, né? Pode ser alguma, não amarrar na fratura, não tentar colocar o osso no lugar, jamais, né? E a luxação, entorse, contusão, elas se parecem um pouco e às vezes até parecem com uma fratura, né? Então, no caso, imobilizar a área traumatizada, não mexer, colocar compressa fria, que pode ajudar no caso de uma luxação, não pode fazer massagem, mesmo porque vai doer muito, e providenciar transporte, ok? Bem, vou falar aqui também rapidinho aqui desse assunto aqui. Por vezes a gente vê casos de envenenamento. Principalmente hoje, a gente está vendo muito adolescentes fazendo uso de remédios para tentar suicídio. Infelizmente, é um dado triste que a gente tem na nossa sociedade. Ou até mesmo pessoas que tomou enganado alguma coisa, ou crianças, né, bebê que descuidou, ele foi lá e pegou. Então, qual é o primeiro procedimento, né? Manter a calma, não tomar medidas sem consultar profissional. Então, você vai primeiro tirar tudo e verificar, ratificar o que realmente ele consumiu. Logo, você vai tirar de perto e correr para o hospital. Você não vai dar água, você não vai dar leite, você não vai dar nenhuma outra substância. É levar para o hospital para fazer uma lavagem estomacal. Se você fizer com que a vítima tome qualquer coisa, pode prejudicar na lavagem ou até digerir mais rápido e aí já não há mais o que fazer. Ok? Nas aulas anteriores falamos sobre obstrução das vias aéreas, né? E aqui a gente ratificou mostrando a imagem aqui da criança, né? Eu acho que ficou bem explícito.
Mas a gente não falou de RCP, era o assunto que eu gostaria de falar aqui com vocês agora, o RCP, né? Parada, né? Ressuscitação da parada respiratória, né? Então, o RCP, né, que é a reanimação cardiopulmonar, ele é feito em algumas situações que a pessoa perdeu a respiração, ou ela pode estar tendo um ataque cardíaco, ou ela, enfim. Então aqui a gente vai falar um pouquinho disso agora. Mas antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra bem claramente, né, qual seria o procedimento. Mas antes, vamos lá, ó. Ver, ouvir e sentir, isso é importante, você chegar perto da pessoa, ver se está realmente, todo com os cuidados, né? Não espere ajuda, haja rápido, porque na parada respiratória o tempo ali está correndo para ajudar a pessoa, se ela ficar muito tempo sem oxigenação, ela pode até ter sequelas. Verifique se há um objeto obstruindo a boca ou a garganta, porque pode ser um caso de engasgamento, como falamos anteriormente. Afrouxe a roupa, inicie rapidamente a respiração, mantenha a vítima aquecida, remova a vítima quando for absolutamente necessário e a respiração voltar ao normal, tá? Então, caso contrário, não. Sinais, inconsciência, normalmente a pessoa desmaia, ela não se mexe mais, ela não tem mais paradas de movimentos, ela fica totalmente inanimada, e aí você tem que fazer o ver, ouvir e sentir, e a ausência de pulsação que pode ser medida, né? Aqui no pescoço, nessa parte aqui da via maior, pode ser feito também nos pulsos, dá para observar, ou mesmo encostando o ouvido no peito da pessoa. Então, esse procedimento a gente chama de RCP, né? Reanimação cardiopulmonar, que é a massagem que você vai fazer durante o coração, para que ele continue bombeando, e que pode salvar a vida. Então, primeiro, constatada a inconsciência, a pessoa solicitar atendimento de emergência. Primeira coisa, a gente falou isso no início, estava também lá na cartilha, lá do manual do socorrista, então é importantíssimo. Primeira coisa, emergência. Liberar vias aéreas, fazer com que ele fique com a parte, as vias aéreas para cima, para que possa entrar melhor o ar. Verificar a respiração, inspecionar a cavidade oral e efetuar 2 ventilações. Essa aqui daqui a pouco eu vou falar do boca a boca, a gente entra em assunto. Verificar o pulso carótido, né, da carótida aqui, né? E aí você vai começar a fazer as massagens torácicas. Então eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que explica direitinho como a gente faz essas massagens torácicas, que pode ajudar bastante. Vamos acompanhar aqui junto. Aproxime-se do paciente e verifique sua responsividade. Opa, perdão. Deixa eu só diminuir a velocidade aqui. Só um minutinho. Pronto. Caso inconsciente, exponha o tórax para visualização dos sinais de respiração. Isso é importante, Se né? o paciente não respira ou apresenta respiração anormal, acione o serviço de urgência e solicite um desfibrilador. No caso de uma mulher, né? O homem vai fazer o socorro, pode constranger, pode ter uma questão de bom senso. Você faz com a mão virada para trás e não há necessidade de tirar a parte de cima, tá bom? Realize, então, até a chegada dos profissionais de saúde, compressões rápidas e fortes no centro do tórax do paciente, que deve estar sobre uma superfície plana e rígida. A frequência deve ser de, no mínimo, 100 compressões por minuto, com uma profundidade de pelo menos 5 centímetros. A base da palma da mão é posicionada sobre a metade inferior do osso externo, na linha imaginária que une os mamilos, sendo os dedos estendidos. A outra mão é posicionada por cima da primeira, entrelaçando os dedos de forma a mantê-los afastados do tórax do paciente durante o procedimento. Os cotovelos devem ser travados, mantendo os braços estendidos durante as compressões, e a força deve ser direcionada para baixo, no plano perpendicular ao solo. É fundamental que o socorrista permita o tórax retornar à sua posição normal após cada compressão, mas a todo momento as mãos do socorrista devem permanecer em contato com o externo do paciente. No caso de crianças, consideradas entre 1 a 8 anos de idade, a sequência adotada é a mesma, porém, utiliza-se apenas uma das mãos para realizar as compressões torácicas.
Esse procedimento, ele foi revisto e só em caso extremo, né? O socorrista profissional faz isso. No nosso caso, não. Ficamos somente na massagem cardíaca. Caso tenha recebido treinamento e possua um dispositivo de barreira, realize as respirações de resgate na proporção de 2 para cada 30 compressões torácicas. Principalmente com a barreira, agora com o problema do coronavírus, foi abolido totalmente, tá? A respiração de resgate deve ser lenta, com duração de 2 segundos cada, proporcionando um volume de ar suficiente para provocar extensão torácica visível. Ventilações realizadas de forma muito rápida, com grande volume de ar e forte pressão, sujeitam o paciente à distensão gástrica, que ocasiona, por seus efeitos, graves complicações. Esse também, a máscara é só mesmo o profissional que vai ter esse equipamento. Tá? Deixa eu só passar um pouquinho aqui para frente, que ele vai mostrar o da criança, que também é importante a gente dar uma olhada. Pacientes com 29 dias a 1 ano. Verifique a responsividade do paciente com estímulos de sensibilidade e voz. Caso inconsciente, cheque sinais de respiração. Se o paciente não respira ou apresenta respiração anormal, acione o serviço de urgência e solicite um desfibrilador. Posicione 2 dedos de uma das mãos na metade inferior do osso externo, um dedo abaixo da linha imaginária que une os mamilos. Faça compressões numa profundidade correspondente a 1/3 ou metade do tórax do lactente, que corresponde a aproximadamente 4 centímetros. A frequência deve ser de pelo menos 100 compressões por minuto, de forma suave, sem que os dedos percam o contato com o tórax do lactente, mas que permitam o seu retorno à posição normal após cada compressão. Caso tenha recebido treinamento e possua um dispositivo de barreira, realize as respirações de resgate na proporção. Como a gente falou, o dispositivo de barreira foi abolido e agora a gente não usa mais 2 para cada 30 compressões dispositivos de barreira, mesmo porque por conta da Covid, ok? Bem, pessoal, eu acho que aí deu para a gente ter uma noção realmente do que tem que ser feito. É claro, no caso do atendimento, a gente envolve toda uma pressão, envolve toda uma tensão do momento, mas é importantíssimo a gente ter calma e tentar fazer os procedimentos. Na maioria das vezes a gente pode pecar em um ou outro movimento, um ou outro procedimento, mas eu posso te garantir que você fazendo pelo menos o básico, você está garantindo a sobrevida da pessoa e você pode salvar uma vida ou até mesmo evitar que as pessoas tenham maiores sequelas, tá ok? Bem, termino por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado dessa aula e para as próximas aulas vamos falar de mais assuntos pertinentes, talvez voltando nesse aqui, e outros pertinentes à nossa função de porteiro recepcionista. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima.